E aí, turma? Estamos aqui para mais um episódio do podcast do Fabilins, que sou eu, não é? E hoje eu falo com o Karan Novas, que é um cara que trabalha com criatividade, soluções criativas, além de ser jornalista, publicitário e passou aí também por uma fase sendo radialista. Ele fez meu curso de comédia stand-up, foi lá que eu conheci ele, achei ele um cara muito bacana, mandou bem no curso, fez um texto super engraçado e quis trocar essa ideia aqui. A gente falou sobre criatividade, obviamente, sobre os desafios aí da criatividade. Falamos sobre Fortnite, Breaking Bad e Ibrahimovic. É isso. Tá bom? Espero que você goste desse episódio. Seja bem-vindo aí, Karan. Vamos que vamos. Fábio Lins. Maravilha! Podcast do Fábio Lins. Muito obrigado pelo seu tempo, mais uma vez. Que é isso, eu que agradeço. Não tenho nem roupa para estar aqui, cara. Eu vi vários episódios, Carol Zócoli, Rafinha Bastos, Márcia Tiburi agora recentemente, Fábio Porchat, De La Penos, nem sei o que eu tô fazendo aqui, cara. O pessoal vai achar que eu paguei para estar aqui. Pô, velho, obrigado aí por achar que esse podcast é maior do que ele é de fato. Mas eu tive a sorte de umas pessoas toparem, assim. A Márcia, eu fiquei muito nervoso, mano, de gravar com ela, assim. Eu gosto muito dela. E foi o que eu fiquei, assim, mais tipo, não acredito que vai rolar. Não, é isso, cara. É bons contatos e cara de pau. É assim que a gente trabalha na comunicação. Né, velho? Mano, você que trabalha com criatividade, vamos entender essa parada aí. Quando você fala isso, abre um leque, assim. O famoso não faz nada, né? Não, não, sim, não, sim. É tipo palestrante, tá? Palestrante do quê, né? Não, eu sou palestrante. Dá um assunto Cara, aí que palestra. que eu me viro, me viro. Na verdade, ele é a arte de ler PowerPoints, né? Na verdade, assim, cara, eu sou formado em jornalismo, e desde o começo, assim, eu fiquei muito na dúvida entre fazer publicidade ou jornalismo. Eu não sabia se eu queria ser um repórter ou um redator publicitário. E aí eu descobri que se eu fizesse jornalismo, eu conseguiria migrar para publicidade, porque tem um fit maior e tem até um conhecimento jornalístico que ajuda na questão de ser o redator, de escrever bons textos publicitários. Só que se eu fosse publicitário de formação, muito dificilmente eu conseguiria me transformar num jornalista que tem técnicas, tem elementos muito mais complicados. Na época que eu fiz faculdade, você tinha que ter o registro para ser jornalista, não era qualquer um que fazia, que podia entrar nos grandes veículos, então eu migrei para o jornalismo, mas muito cedo, não cheguei a trabalhar no Esporte Interativo e na Band como jornalista também, entre outras empresas de marketing, mas eu acabei caindo no jornalismo de publicidade muito rápido, assim. Então meio que uniu os dois mundos. Eu com 22, 23 anos, estava numa revista que era super tradicional, a revista About, indo para o Festival de Cannes, escrevendo sobre criatividade, sobre as grandes campanhas, sobre as marcas, sobre todo esse universo, e fiquei por aí durante muitos anos, quase 15 anos aí, nessa brincadeira de escrever sobre marketing, até que eu migrei para a área de criar conteúdo, que virou meio que a principal tendência, né? Perceberam que o conteúdo, independente do formato, é o que vai valer a partir de agora, que você tem mais plataformas, você escolhe o que você quer ver, onde você quer ver. Então faz muito mais sentido você ter roteiristas, você ter jornalistas, você ter bons contadores de história envolvidos nesse processo, que é o que eu queria fazer desde sempre. Eu não queria fazer hard news no jornalismo, não queria ser o William Bonner, eu queria contar histórias pelo meio jornalístico, escrever para revistas e tal. E na publicidade eu ia querer também fazer mais ou menos isso. E aí eu me encontrei nesse meio do caminho e, para minha sorte, meio que a indústria inteira agora está convergindo nisso. Então hoje eu trabalho produzindo conteúdo, fazendo roteiros, fazendo projetos especiais audiovisuais ou de texto para marcas, para agências, para produtoras, e também sou sócio de uma empresa que faz consultoria de relações públicas para
empresas desse meio. Então, eu ajudo elas a se comunicarem de forma criativa com o mercado. Cara, e quando você chega uma empresa chega em você, você chega numa empresa, enfim, dá um match, né? Vocês começam a se conhecer e tal. O que que rola, assim, uma coisa frequente que rola, que você já chega imaginando que as pessoas vão ter isso como uma ideia, do tipo, por exemplo, você fez lá o meu curso de stand-up. Muitas pessoas chegam para o curso de stand-up achando que a aula vai ser engraçada, entendeu? Achando que é uma aula que toda hora as pessoas, pegadinha. E aí você fala que, pô, o bagulho é mó sério, né? Caralho, não sei o quê, difícil, tem que escrever, ler. É uma aula, né? É uma aula. Não é um Então, show. eu imagino que as pessoas às vezes chegam para você já numa expectativa que você tem que falar, deixa eu te explicar melhor como é que é isso aqui. Total, assim, e assim, eu tenho um lado que é muito positivo de ter várias expertises diferentes, por ter passado por várias caixinhas diferentes, desde repórter tradicional, jornalista, até produtor audiovisual, apresentei programa de rádio durante muitos anos, comecei a fazer formatos muito parecidos com o que é o podcast hoje, antes de o podcast virar podcast, então eu conheço muito bem essas áreas, assim, tive a sorte de atuar com vários mercados diferentes que foram me ajudando. Isso é muito positivo, por um lado, quando eu vou fazer meus próprios projetos, mas isso é muito negativo, por outro, que, assim, quem me conhece como repórter do jornal que eu trabalhava no começo da carreira, me conhece como repórter, nunca vai pensar em mim como um criativo para desenvolver uma campanha. Quem me conhece apresentando rádio acha que eu sou locutor e não sabe que eu tenho projetos de roteiro, que eu posso fazer documentários, que eu posso fazer campanhas publicitárias, etc. Então eu tenho que ficar me explicando o que eu sou, o que você pode me contratar para, isso é bem complicado. E é engraçado que, assim, isso eu descobri que em praticamente todas as indústrias acaba sendo super casa de ferreiro e espeto de pau, assim. As pessoas fazem incrivelmente o trabalho delas para os clientes delas e quando vão fazer para si, não tem esse conhecimento, assim. E natural, porque realmente você tem que focar no seu cliente, você não tem que focar necessariamente no seu trabalho para você mesmo. Você pode contratar quem é o especialista para isso, assim como você é especialista para os seus clientes. Então, no meu trabalho de consultoria de comunicação para as agências de publicidade, por exemplo, elas são responsáveis pela comunicação das maiores empresas do mundo, de grandes multinacionais, que meus clientes atendem, tipo Unilever, Coca-Cola, PepsiCo, todos os grandes anunciantes. Mas quando eles vão fazer a comunicação deles para o mercado deles, que são os publicitários, os profissionais de marketing, etc., às vezes eles não têm a linguagem ideal. Então, é a minha vez, como eles defendem na campanha o cara de marketing que quer fazer uma coisa muito mirabolante ou não quer fazer alguma coisa porque tem medo, é a minha vez de falar, pô, para os clientes vocês fazem isso, para quando é para você, você não está afim de fazer? Vamos fazer também. Tá? Então, é um aprendizado diário de você pode fazer e deve fazer aquilo que você tenta vender para o seu cliente também, só que na linguagem ideal para você. E aí entra a criatividade, que não necessariamente é a super sacadinha, o comercial de 30 segundos engraçadão e tal. A criatividade e a efetividade na comunicação andam muito juntas, assim. Então, às vezes, simplesmente saber para onde você vai atirar é uma solução criativa que, se você for ver o resultado final, não tem nada de criativo em si. A criatividade está na estratégia, está na execução, está em outro elemento que não o resultado final. Não é a risada da piada, mas é todo o pensamento que veio antes para aquilo virar realmente um texto reflexivo, por exemplo. Caraca, mano. E nessa onda agora que a gente está vivendo, eu vi que tem muito... Assim, eu queria entrar num outro rolê que eu acho que... Porque, assim, essa coisa da criatividade, eu vejo palestras e cursos e, aprenda a ser criativo, não sei o que, tem um movimento, assim, e aí essa coisa da crise, né, velho, da pandemia e tal, despertou ainda mais isso desse papo, né, sobre temos que ser criativos, né, para sair, e realmente, assim, né, tem que ter alguma coisa para não morrer, né, para não morrer de fome, para dar um jeito, tal. Só acho que isso não pode virar uma coisa de tipo,
Não, brasileiro, vai dar tudo certo, porque o brasileiro é sempre criativo. Sempre criativo. Então, deixa essa galera pobre aí que não dá nada. Bem alimentado, ele geralmente é muito criativo. O problema é realmente estar bem alimentado acima de tudo. Tem um step atrás aí. Assim, o povo brasileiro é absurdamente criativo. E isso é uma coisa incrível e é um problema quando você usa pro mal, né? Tanto é que, assim, a gente deve ser campeão mundial de golpe no WhatsApp, que tem alguns extremamente criativos que o cara mais letrado, mais ligado no universo digital pode cair uma hora ou outra, porque, assim, eles vão inventando umas coisas incríveis, assim. Outro dia, um cara me ligou dizendo que eu tinha ganho um cupom no restaurante, porque fizeram um sorteio pelos clientes, eu realmente tinha ido no restaurante. Tá. Depois eu descobri que ele viu no meu Instagram que eu fui no restaurante, conseguiu meu celular, porque eu nem sabia que estava aberto lá no Instagram o contato, e me ligou passando pelo restaurante e tal. Então, se eu não me ligasse na história vou te passar um código pelo e-mail, e aí você me confirma, e eu falei, opa, peraí. Então, assim, a criatividade está em todo lugar e depende de como você vai usar. Isso é uma coisa interessante também, assim, que todo mundo pode ser criativo. Parece meio autoajuda, assim, mas a gente é criativo no dia a dia e você não precisa ser um publicitário, você não precisa ser um artista e etc. para exercer a criatividade. Você pode ser um advogado que usa um texto criativo como uma argumentação, que consegue encontrar uma saída diferente. Você pode ser um arquiteto, que você é obrigado a ser criativo, senão você vai fazer aquilo muito inspirado nos outros e não alguma coisa que você vai inventar. Você pode ser um chefe de cozinha criativo. A criatividade está em todas as profissões, todas, até as mais básicas. Então, sei lá, o faxineiro pode descobrir uma outra função para o cabo da vassoura que vai ajudar ele a recolher o lixo de forma mais rápida. Então, assim, não existe uma limitação de profissão ou de personalidade para você ser criativo. Mas a gente também não pode, ainda mais no momento que entra a questão até da saúde mental, achar que a gente é obrigado a ser criativo o tempo todo e que só a criatividade vai fazer a gente sair de qualquer tipo de crise. É quase que a questão de meritocracia, assim. No momento que você está subnutrido, sem teto, etc., não adianta. Você pode ser o cara mais criativo do mundo, você vai acabar usando para o mal muito mais para o mal do que para o bem, porque você não tem condições mínimas e decentes para exercer a sua criatividade. Então é uma pressão muito grande, né? Pois é, cara. E aí eu fico juntando isso que você falou, que uma coisa muito desafiadora no sentido assim, de tipo, por exemplo, você vem e fala, não, eu trabalho com criatividade e tal, beleza. E aí, se você tiver num momento ruim, né, pouco inspirado e sei lá, com uma crise na família, e aí chega um cliente e tipo, então tá, estamos contando com a sua criatividade. Igual, sei lá, quando eu me chamam para fazer um evento, aí tem que fazer as piadas lá pro RH, e aí eu tô zero inspirado, assim, tipo, cara, não tem interesse nenhum de escrever as piadas para RH, não tem motivação. Não é automático, né? Cara, você já desenrolou, assim, pontos de apoio que você sabe, por exemplo, para mim, cara, leitura, ler livro, para mim começa a pipocar a ideia, pac, eu posso estar assim, zero motivado, tô querendo ler o livro para relaxar, e a porra do livro começa a me dar ideia, e eu começo a querer escrever e anotar coisas. Super. Para mim é muito assim, e acho que a dica 1 sobre criatividade que eu tenho é anote tudo. Primeiro porque você não vai lembrar depois. É uma mentira absurda e eu já perdi ideias que eu acho que poderiam ser incríveis, porque eu pensei numa hora que eu falei, depois eu anoto, não tô com o papel perto, o celular tá longe, não vou abrir o bloco de notas e tal. Então, assim, primeiro a chance é gigante de você esquecer. Segundo, que às vezes a ideia que você acha que é genial hoje, amanhã é uma merda, ou a ideia que você acha que é mais ou menos hoje, amanhã é realmente muito boa e dá para desenvolver. Então, a melhor coisa do mundo é anotar, não importa o que esteja acontecendo, e daqui 24 horas você lê de novo para descobrir se realmente é boa, se tem salvação, se foi só uma piração louca nessa hora. E segundo é referência, cara. Referência, acima de tudo, para você ter o próximo passo. Então, assim, assistir filme ruim, filme bom, ler demais, ver as outras pessoas e viver, cara. Eu tive um benefício muito grande de
tanto na carreira quanto pessoal, assim, de ter vivido e participado de coisas em todos os extremos possíveis, assim, sabe? Eu nasci na Moca, numa casinha super tradicional, família de classe média baixa, e na minha rua tinha o cara que tinha carro, grana e o caramba, e tinha uma família de 6, 7 pessoas que dividiam o mesmo prato de comida para sobreviver, assim, sabe? Então, eram realidades já muito diferentes. E aí, quando eu comecei a Você trabalhar com morava na Vila do jornalismo, Chaves, mano? quase, cara, eu morava numa vila, Né? na Rua Irene de Melo, aqui na Moca, aqui perto da Paz de Barros. Hum. E foi legal esse começo de intercâmbio que depois foi intensificando cada vez mais, porque depois eu fui morar no Morumbi e eu morava numa rua que a minha rua acabava numa das entradas da favela da Paraisópolis, Uhum, e era muito mais perto aí fazer compra dentro da favela do que até um mercado. Então uhum, eu comecei a andar lá dentro e, ver a realidade, assim, tipo, uhum, que não é a pobreza extrema, um pedaço é a pobreza extrema, em outros uhum, lugares é uma coisa super organizada, é um mecanismo próprio que funciona super bem, inclusive, mas que uhum. você vê realidades diferentes. E aí, 2 semanas depois, eu estava indo para Cannes, convite de uma agência, jantando num restaurante 2 estrelas Michelin, com uma garrafa de Nossa. vinho que eu não pagaria com 3 anos de salário. Então, assim, você viver todos esses extremos, esses universos, essas experiências muito, muito diferentes, te dão uma bagagem muito maior do que qualquer filme, qualquer livro, qualquer coisa, assim. Uhum, Uma coisa que eu vejo muito, assim, são campanhas saindo, ações saindo, criações diversas acontecendo sobre o cara que pega busão todo dia, escritas por uma pessoa que nunca pegou um ônibus na vida, entendeu? uhum, Então, assim, cara, a coisa mais interessante para você fazer uma campanha sobre o uso consciente do ônibus é passar uma semana pegando ônibus tranquilo, ônibus lotado, ônibus com baldeação, sem baldeação, ônibus elétrico, ônibus normal. Vive, cara. Você viver faz você perceber como é que funciona, para onde vai, qual é a verdade, qual é o cheiro daquilo, uhum. qual é a textura daquilo. Isso vai fazer a sua criatividade se aguçar de uma forma que vai fazer sentido você passar isso para frente. E a criatividade vem muito dessas misturas mesmo, né? Desses encontros de pontos que a princípio não se conectariam, assim, né? Isso tem muito a ver com criação de piadas também, né? Que a gente estuda do mix mesmo, né? De você conseguir conectar dois universos e daí vem muita piada e trocadilho e essas referências de crossover, né? Desses universos que Totalmente, totalmente. é curioso isso mesmo. E é Meus louco. poucos textos vieram de experiências assim, que eu nunca tinha tido antes e que eu, sei lá, putz, vai comprar KY, porque um amigo teu pediu, e aí você começa a ver a reação da menina da farmácia com você comprando KY, mas puta, não tem nada a ver, eu estou comprando para outra coisa, não é nem para mim, mas a pessoa nunca vai acreditar, e aí você começa a pensar, como é que o cara reage com alguém comprando KY? Será que ela acha que eu sou gay? Ou você acha que eu sou um baita comedor? E aí você começa a pensar em situações esdrúxulas e absurdas que são a base para o humor em muitos casos. E aí você vai começar a esboçar. Isso pode virar uma campanha publicitária super engraçada, isso pode virar um texto de stand-up, ou isso Uhum. pode virar uma piada de mesa de bar com seus amigos. Mano, fui lá comprar KY para um amigo que precisava para fazer outra coisa numa receita X, e aí. Então, assim, de novo, a vivência ajudando a você construir qualquer coisa criativa, né? Pois é, cara, eu sou bem criativo quando eu tô com KY, mano. Porra, tem várias ideias, várias ideias. Agora, eu fiz até um vídeo faz uns tempos aí, refletindo um pouco sobre isso, cara, que me assusta um pouco esse movimento de genérico TikToker. Não é só o TikTok que faz. Mas, puta que pariu, essa coisa de todo mundo fazer o mesmo meme, a mesma piada, a mesma reação do vídeo. Tem um lado que é assim, é divertido, ok, eu tô participando aqui de uma brincadeira, que esse aplicativo aqui faz, mas Sim, aí eu começo a sacar de uns tempos para cá, e aí, só na minha experiência ali nos cursos e tal, enfim, algumas coisas assim de figuras cada vez mais querendo a fórmula. Ó, tá aqui, pá, tá aqui, é só você total, fazer isso, total. pá.
E aí esse TikTok, essas coisas fazem isso, né? Do tipo, é só você fazer isso. E o louco é que funciona, porque a rede social vai adorar aquilo, só que a pessoa vai estar trabalhando zero desenvolvimento pessoal dela, zero criatividade. É só Sim. reproduzir uma ideia que um gringo fez. E aí eu tenho a sensação, assim, bem sem pesquisa, bem achismo, bem nada a ver. Eu acho que, de certa forma, a gente tá ficando mais burro, assim, sabe? E me assusta, velho, porque a gente fica muito tempo nessa porra me parece que cada vez a gente lê menos, sabe, assim, fica nesses processos de rápidos e fast food, tudo é fast food, tudo é fast food. Tudo. Ah, e é feito para isso, né? Você vê os últimos documentários de Netflix falando privacidade hackeada, por exemplo, mostram como os celulares e as redes sociais foram feitas e pensadas e diariamente são adaptadas para te prender ali. Eu era um heavy user de Twitter muitos anos atrás e eu literalmente saí do Twitter, larguei o Twitter, deletei o Twitter porque tipo eu uma fazia droga questão, que você largou. eu fazia questão de, assim, eu seguia poucas pessoas para conseguir ler 100% dos tweets da rede que eu seguia. Então eu acordava de manhã, 8 horas da manhã, eu voltava até meia-noite e meia, onde eu parei, e voltava lendo cronologicamente. Falei, cara, que retardado você virou, assim. Você é um imbecil, cara. Não, peraí. Desculpa, só te interromper. Mas é que, de repente, você seguia uns perfis super legais. Mas se de repente você faz aquilo como eu faço, eu acho que a maioria faz, que meio que você vira um zumbi, né? Você começa só a passar como você tem que cumprir aquilo, né? Mas esse é o caso, vira um joguinho, um objetivo, assim, precisa zerar os stories, ele tem que acabar o story, e às vezes você vira um retardado mental, parece que tá jogando minigame, apertando desesperadamente para passar, porque você só quer passar, na verdade. Você quer ver o fim só, você quer sentir a sensação de dever cumprido, né? Você não consumiu nada, e é a mesma coisa se você desligar o celular, mas você nunca vai pensar nisso. Mas é engraçado que também, o publicitário adora uma sigla, especialmente se for em inglês. Lá no South by Southwest, que é um evento que acontece em Austin todo ano, super conectado com inovação, tendências, música, cinema, nasceu um termo chamado FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é, assim, medo de perder alguma coisa. Então, isso explica muito o nosso tipo de consumo de redes sociais. Que, assim, eu vou olhar todos os stories, mesmo que seja num milissegundo por cada coisa, porque vai que tem alguma coisa incrível que todo mundo viu e eu não vi, entendeu? Então, assim, é aquela coisa de vai todos os meus amigos no encontro, numa pizzada hoje, eu não vou, mas os caras vão conversar de um negócio muito legal, cara, não posso deixar de ir, eu nem tô afim de ir, eu nem gosto das pessoas, mas eles vão falar de alguma coisa que eu preciso saber. Então a gente tem essa necessidade de não perder, assim, o medo de perder alguma coisa, uma experiência, fala, aconteceu uma coisa incrível e eu não estava lá, passou um show que eu não vi. Então, as redes sociais exploram isso de uma forma muito, muito pesada. E aí você fica meio refém disso se você segue 100 pessoas numa rede social, você consegue tranquilamente ver todo o conteúdo, a não ser que você siga meia dúzia de animais que postam a vida inteira, e tem muito, né? O que mais tem hoje no Instagram, por exemplo. Vira um pontinho ali no Stories, né? Parece que tem 1 milhão de Stories seguidos. Mas se você segue 200, já é um pouco mais difícil, mas ainda dá. Mas geralmente a gente segue 1.000 pessoas, cara, 2.000 pessoas. Tem gente que segue 5.000 pessoas, porque vai seguindo meio que por respeito só. Putz, o João da rua de trás começou a me seguir, vou seguir de volta, porque senão eu sou mó cuzão, né? Uma etiqueta cibernética, Exato. né? Eu lembro do Diogo, desculpa, só um parênteses, Não, que isso. do Diogo Portugal, cara, muitos anos atrás, quando começou assim, essa coisa de Instagram, não sei o quê, a gente nem sabia o que fazer com esse negócio, e aí ele assim, achando que eu tava chateado com ele, porque eu não seguia ele. E eu fiquei assim, mas, ô Fabão, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? E eu fiquei, mas cara, eu só não te sigo, assim, porque eu não tô interessado nos seus posts, mas eu gosto de você, assim, a gente se dá bem aqui. E aí virou uma coisa emocional, séria. Uma obrigação, é um negócio pesado. Não, e eu tento dividir e explicar para umas pessoas, assim, mas eu conheço gente que se eu parar de seguir, o cara para de me seguir na hora. Ele pode amar meu conteúdo, mas se eu parar de seguir, ele vai parar de seguir também, porque assim, porra, se o cara não tá interessado em mim, por que eu vou estar interessado nesse cara, entendeu? E eu sou totalmente contrário, eu sigo pessoas que eu acho até estranho, a gente é muito próximo, eu falo todo dia, e o cara não me segue no Instagram, e eu sigo ele. Falo,
acho até estranho por quê, mas assim, dane-se, eu vou continuar seguindo porque eu tô interessado pelo que ele posta, não necessariamente de tê-lo de meu seguidor, entendeu? E acho que é muito saudável a gente conseguir dividir isso como consumidor de redes sociais. Então, assim, amigo eu boto no Facebook, beleza, então você é meu amigo, ou meu colega, ou tem uma mínima proximidade de relação, eu te adiciono no Facebook. O Instagram e o Twitter eu uso para consumir conteúdo relevante ou que eu preciso por causa do trabalho. Então, assim, puta, eu sigo o Dave Grohl no Instagram. Eu não tenho ele no Facebook. E tudo bem, entendeu? E aí eu tenho grandes amigos no Facebook, a gente se fala no WhatsApp todo dia, mas no Instagram ele só bota foto de comida feia. Eu não quero ver foto de comida feia, entendeu? O cara posta foto jogando basquete e basquete não é do meu interesse. Ou o cara tem perfil fechado, eu não sei se ele posta foto de sunga, eu não vou correr esse risco, então eu não vou começar a seguir o cara. E aí você vai dividindo. Então, pô, LinkedIn, qualquer pessoa que eu tenha o mínimo contato profissional. Aí o meu pai vai falar, porra, mas você não me... Não, nunca trabalhei com você, cara. Não vou botar você no meu LinkedIn, vou botar os caras que eu trabalho. Isso ajuda um pouco, assim. Eu, por exemplo, não gosto da linguagem do TikTok. Não é para mim. Tem meio que um rancinho da história das dancinhas, sim, mas é fundamental para o meu trabalho. Então eu tenho o TikTok e eu entro de vez em quando para dar uma sapeada, para entender como funciona a tendência, a mecânica, o que eu posso pensar criativamente para lá, se de repente aparecer um projeto que eu precise conhecer essa linguagem. Então eu sei como funciona, eu sei o que funciona mais ou menos, eu sei qual é a mecânica, eu sei o que eu consigo pensar de uso criativo por ali, para se eu precisar de um trabalho. Então, vira e mexe, eu entro, leio muito sobre isso, pego as pessoas que realmente manjam disso e escrevem sobre isso. O Instagram hoje é a minha rede social que eu mais gosto, que eu mais uso, que eu mais posto, etc. Então, eu fico lá no @KarenNovas, não gosto muito de publicidade, mas eu deixo aqui meu arroba. E então é uma rede social que eu gosto da linguagem, que eu participo mais, etc. O Facebook tá lá para lembrar do aniversário de todo mundo, e de vez em quando eu dou uma olhada geral, ver o que a família tá fazendo e tal. Você vai dividindo as redes, isso vai ajudar muito, assim. E é importante você saber mais ou menos o que acontece no mundo, e para mim é fundamental porque eu trabalho com isso. Então, às vezes eu tô no Instagram, eu instalei o Fortnite no videogame, porque várias ações de marca estavam acontecendo lá, e eu nunca tinha jogado, não sabia da mecânica, tá? E tô lá, de vez em quando eu paro e fico jogando Fortnite, e é legal pra cacete, muito bem feito. Eu entendo porque as crianças viciam e os adultos também põem a culpa nas crianças depois. Mano, porque é um negócio extremamente viciante. Muita publicidade, mas nunca joguei. É um RPG essa parada? Cara, basicamente, assim, o modo tem 1 milhão de modos, dá pra você fazer sua própria ilha, mas o básico é, você cai numa ilha com mais 100 pessoas, e você pode jogar sozinho, em duplas, em trios ou em quartetos, e ganha quem matar todo mundo. Ponto. Mas é tudo bonitinho, aí você tem o skin, que é o bonequinho. Que Maior vencedor, Bolsonaro, primeiro na lista do Fortnite. Ele tem a arma da ignorância, que é a mais forte do jogo. E aí, é um negócio muito legal, porque assim, você pode gastar... A galera gasta milhões com esse negócio de verdade. Assim. Vai gastar para comprar quase arma, tudo. comprar coisa. Então, principalmente os skins que eles chamam, que é o avatar, tem a roupinha e tal. Então, tem uns básicos e tem os personalizados. Agora você consegue conquistar, se você tiver a assinatura mensal lá do Neymar, por exemplo. Então você joga com o Neymar. E é super bem feitinho, é tudo em coisa de desenho. E aí tem os personagens da Marvel, aí tem o peixe robô, aí tem o esqueleto. Tudo, sim, tem 1 milhão de coisas. E aí as marcas conseguem fazer um personagem se elas quiserem, ou fazer uma ativação lá. O show do Travis Scott no ano passado, lá dentro, ele virou um avatar gigantesco, e a galera entrava com o bonequinho, em vez de sair matando as pessoas, ia lá perto do Travis Scott, ficava ouvindo a música e vendo a performance do cara. E virou um dos maiores eventos da história do mundo, e digital e tal. Então, assim... Que foda. É a Matrix mesmo. Dá pra fazer de tudo. Agora a Havaianas criou uma ilha lá dentro, você usa a Havaianas no seu avatar lá. Sim, dá pra... E aí que tá. Quando você pensa, por exemplo, essa é a parte mais interessante. O Wendy's fez uma ação de uma agência gringa 3 anos atrás, lá que ganhou um dos Grand Prix do Festival de Cannes de publicidade. Se você for pensar na parte tradicional, a cabeça tradicional do criativo de publicidade, de marca, de marketing e tal, preciso estar no Fortnite, o que eu vou fazer? Vou fazer um bonequinho da minha marca. Mas assim, puta, o que eu vou querer, sei lá, tipo,
jogar com o bonequinho da Michelin pode ser legal, pode ser engraçado, mas assim, tem que ser muito fã do Michelin para jogar com o bonequinho da Michelin. O que os caras da Wendy's fizeram? Tem várias geladeiras dentro. Você entra na ilha, tem casa, tem posto de gasolina, tem várias tipo um coisas The Sims. normais. Mais ou menos. Você não assim, tem aquela coisa da vida do dia a dia ali. Não. Só Você se matar. entra, você pega as armas. Isso é legal também, que era outra coisa que eu estava falando. Você pode comprar 1 milhão de coisas, mas você está praticamente em condições iguais se você acabou de ligar o videogame no nível 0 e se você é o cara mais viciado do mundo. O que você ganha é experiência para usar os botões, para criar, para fabricar as paredes que vão te proteger, para onde estão as armas principais e tal. Mas você não pode comprar a arma mais foda do mundo, que com um tiro você mata todo mundo, e o outro tá lá de estilingue, entendeu? Condições iguais. E aí o Wendy's viu que nas hamburguerias lá, tipo, nos negócios, nas lanchonetes dentro do jogo, tinham geladeiras. E o maior sacada do Wendy's é que os hambúrgueres são frescos, eles não usam nada congelado. Então eles criaram um boneco que era igualzinho, já existia, na verdade, uma ruivinha que é muito parecida com o ícone deles, e ele entrou lá e tweetou, e foi na Twitch também, que é outra rede social muito forte para gamers, e falou, mano, vou ficar aqui quebrando todas as geladeiras, porque no Wendy's a gente não usa hambúrguer congelado. E começou a quebrar o negócio. E aí a galera começou a engajar, achar engraçado pra cacete, entrar no jogo e desencanar de matar o pessoal. Ir nas casas pra quebrar a geladeira. E ficou assim, tipo, 24 horas, a comunidade inteira quebrando geladeira, sem querer se matar, sem nada. Ficaram lá só destruindo as coisas e tal. E aí isso virou uma... Aí entra a questão de assessoria de imprensa, de PR, leva isso, porque assim, senão ia ficar muito nichado na questão do jogo, só os players iam saber, então se impactar ali, sei lá, fosse 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, se você transforma isso numa notícia que vai para um grande jornal, vai para um grande veículo, que foi o que eles fizeram, você pode impactar milhões. Isso chegou nos Estados Unidos, isso foi pro Jornal Nacional dos caras, entendeu? Então assim, mais de 200 milhões de pessoas impactadas só nos Estados Unidos com uma ação que era um bonequinho quebrando coisas, mas tinha propósito, tinha uso criativo, não foi forçado, não tinha nada da marca, Wendy's está quebrando, entendeu? Foi uma construção de quem conhecia o jogo, conhecia a mecânica, entendia como funcionava, sabia com quem ele interagir, então eles começaram a interagir com os gamers que eram mais conectados, aí os próprios gamers começavam a comentar nas lives que tinham 1 milhão de pessoas assistindo, e aí você transforma um negócio que é zero de mídia, zero de investimento praticamente, numa grande ação que vira um Grand Prix em Cannes. Que foda, né, velho? E aí um monte de gente vai querer imitar isso e dificilmente vai ter o mesmo resultado, né, que eles tiveram. Exatamente. Sendo os primeiros a fazer, né? É a questão do TikTok, assim. Você não é obrigado a ser criativo. Então, se alguém for lá e inventou uma dança, ou inventou uma coreografia, um movimento e tal, você pode simplesmente copiar porque você quer participar. A gente tem uma obrigação, uma necessidade de participar das coisas, né? E é por isso que o TikTok funciona tão bem. Porque você vê a dancinha lá que é mais difícil e tal, você quer fazer também para mostrar que você também sabe, que você também consegue, etc. Criativo é quem criou a dancinha e quem, de repente, vai fazer alguma interação diferente da dancinha, ou criticando a dancinha de uma forma curiosa, ou tirando sarro de uma forma criativa, ou evoluindo a dancinha. 99,9% das pessoas vão reproduzir a dancinha. Isso não tem nada de criativo. Mas faz parte. Nós e tudo bem, assim, é aquilo. Sim. Você pode ouvir Chico Buarque achando que é uma música legal do cara que saiu para trabalhar e morreu. E você pode ouvir entendendo que cada verso é uma crítica ao sistema, a um monte de coisa por trás. Os dois são válidos. Você não precisa ser o cara mais reflexivo do mundo o tempo inteiro e você não precisa ser um bitolado também. Então, sim, vai depender também. O importante é saber quando você quer ser criativo e quando você precisa ser criativo. Exato. Ou como a pessoa usa aquilo, né? Porque às vezes é justamente ali que ela tem aquele momento de ficar babando, né? Que a gente quer desligar das coisas e tipo, vou ficar aqui nesse negócio que não me acrescenta. Vou ligar o Chaves, né? E acabou. Já assisti esse capítulo 35 vezes, dane-se, vou assistir de novo e ficar sentado aqui. Tá ótimo, cara. Total, pode ser isso também, né? Só que a vida é muito, muito dura, né, cara? Muito puxada para a maioria, né, das pessoas. E é raro, assim, tipo, vira um privilégio também a pessoa
ter espaço para desenvolver, né? Essa criatividade, esse estudo, esse tempo de tipo, não, peraí, porque eu preciso parar, eu preciso pensar, eu preciso absorver coisas, preciso passar por experiências, né? Como você falou, pô, vai viver, vai fazer tal, se você tiver oportunidade, diga mais sim para as coisas. Mas aí tem muita gente, meu irmão, que fudeu, não tem, é Sim, exaustão, e vai dormir, acorda, já é labuta, total. e é foda, né, cara? Porque às vezes Sem o dúvida. pouco espaço que teria para estar ampliando isso, às vezes já foi cooptado para ficar babando na frente de alguma coisa. Exato. Não, ó, eu sou absurdamente privilegiado nesse sentido, graças a Deus, e hoje o trabalho que me paga as contas mesmo é esse de consultoria, de assessoria de imprensa e relações públicas para o mercado. O que eu gosto de fazer como pessoa física é criar projetos, desenvolver projetos, escrever roteiro, pensar em ideias, pensar em Uhum, campanhas, etc. Mas isso eu tenho que fazer sob demanda ou no meu tempo livre para ir vender esse projeto depois. uhum, E eu fui tão absorvido durante, especialmente no começo desse ano para cá, pelos clientes da comunicação corporativa, que é o que paga minhas contas e uhum, que teve um decréscimo muito grande no ano passado e agora voltou a subir. Eu não posso deixar de abraçar tudo que for possível para garantir o sustento. Que eu, no final do dia, não consigo parar para pensar uma ideia criativa, um texto, para escrever um vídeo, para produzir vídeos que eu gostaria de fazer, para o podcast que está engavetado há 200 anos, desde que eu saí do uhum, rádio. uhum, Então, assim, eu, numa situação muito privilegiada, profissional hoje, não tenho tempo para ser criativo do jeito que eu gostaria. Você imagina a pessoa que tem que, assim, tá fazendo tudo isso para chegar em casa e conseguir dar leite pro filho, entendeu? Para ter é, certeza que o aluguel tá pago para o cara não ser despejado e não saber para onde vai com as coisas. uhum, Então, é maravilhoso o mundo da criatividade. Realmente, você, mesmo na maior crise do mundo, gera oportunidades? Gera, realmente. É uhum, dos grandes perrengues que a gente tira as melhores ideias. uhum. Mas uma coisa é isso acontecer de vez em quando, e a outra coisa é isso ser regra na sua vida e você ter que ficar correndo atrás do rabo para sobreviver, cara. Isso mata qualquer tipo de possibilidade criativa. Por mais que você tenha uma grande ideia, você não vai conseguir executar porque você tem que acordar às 3 horas da manhã para pegar um ônibus para atravessar a cidade para trabalhar de novo. Então, você tem que ter um mínimo de condições de dignidade para poder ser criativo, para poder ser efetivo, para poder ter a tal da meritocracia de verdade. Então, Uhum, uhum. a gente entra num sistema nefasto da cobrança e da desigualdade aí que mata qualquer tipo de possibilidade de tirar ideias do papel ou da própria cabeça, né? Nossa, total, velho. E aí, às vezes, a gente se pega fazendo coisas que, tipo assim, não é que, sei lá, eu queria estar fazendo, é que não tem outra coisa para fazer, eu tenho que Pois é. fazer, é isso que tem que fazer. Eu, enquanto artista, assim, às vezes me deparo com esses comentários, ou umas coisas assim, que as pessoas, tipo. Ah, mas por que que você não faz novela, sabe? Umas coisas assim. Ah, mas por que que... Ah, sim, porque eu posso decidir, né? Ué, não Fazer... tinha pensado nisso. Deixa eu ligar Não, para o Valcir porra, Carrasco aqui cara. rapidinho. Não. Eu não queria estar vestido de celular na Paulista aqui divulgando essa marca, mas não tem outra coisa para fazer a não ser vestir esse celular e ficar tomando porrada na cabeça, entendeu? Pois E o é. que de fato aconteceu no meu histórico, né? Então, tipo, Eu cobrindo publicidade há muitos anos, eu vi cada coisa. Então você vê os caras muito grandes. Até hoje, ninguém nem lembra que o Rafinha Bastos fez a campanha de Anador, né, cara? Mas eu olha, lembro dele dançando, cantando a musiquinha do é, Anador, cara. Eu não talvez sei foi o se. auge da Ah, carreira, devia ter parado pois ali. é, cara. Sim, cara, tipo, é aquela coisa do que você quer com o que você pode, né? Assim, olha, Exatamente. tem E o isso que você aqui, precisa. também, os potenciais aí, né? É louco, velho, porque o que a gente tem, eu imagino você aí, você acabou de falar, eu também, de projetinho e ideia e pior, vários, ok, guardados, o que é bom, porque você vai guardando Existem. coisas, né? Estão lá, mas vários que chegaram a acontecer
E foram dando errado, mano, do tipo, eu tinha um quadrinho aí, cara, que eu escrevi e a gente conseguiu verba pro piloto, para uma lei de incentivo aí lá do Paraná, né, de Curitiba, a produtora era de lá. Aí chegou no ano de captar ali, não captar, de pegar uma verba. Aí não, acabou, não tem mais, deu errado aqui o orçamento. E aí a gente assim, Perdeu. mano, 5 anos, cara, pra chegar aqui. Tipo, Não tem, mas acabou. Chegou sua vez na fila da vacina, então, amigão. Termina. O é. anterior foi o último. E agora? Não, agora você volta pro final da fila, mas não tipo. Não tá fácil para ninguém. Cara, eu tenho um projeto de série de humor baseado em futebol, que é uma coisa que tem até pouco no Brasil pelo tamanho da paixão que a gente tem. A gente quase não tem nada de futebol. Assim, a gente tem Boleiros, o filme, tem o FDP, que é uma série bem interessante pelo olhar do juiz, mas você tem muito pouca coisa. E assim, eu tenho essa série escrita praticamente quase que finalizada, pelo menos toda a estrutura dela já registrada, então não tentem me copiar, por favor. Tudo pronto desde 2014, cara. E aí, assim, não tem verba, não tem tempo, aí precisa escrever o piloto, aí não faz o piloto, aí entra outra coisa, e aí você vai deixando de gaveta. Então, assim, você tem que esperar o momento ideal em que as estrelas se alinham e alguém chegar para você, deixa eu te perguntar, você não tem uma série pronta de futebol, de humor inspirado em futebol pra gente produzir aí? Isso não vai acontecer, né? Então, tem assim, uma também... coisa que... Então, mas eu tô precisando adaptar para basquete. Dá para adaptar para basquete? Tem muito disso, cara. Tem muito disso. Mano, dicas de filmes, documentário, livros, sei lá, que você acha que podem contribuir para processos criativos ou que são inspiradores. Você tem, assim, alguma de bate-pronto, assim? Cara, eu mais ou menos, assim, porque eu acho que, assim, qualquer coisa que você vá fazer, você tem que ler os técnicos, você tem que ler os clássicos e etc. Mas, especialmente do universo da criatividade, eu acho que o principal é você consumir coisas reais, cara, mais do que teóricas, sabe? O teórico você vai precisar sim, você vai ter que consumir sim, mas aí é fácil de encontrar, você joga no Google e vê quais são os gurus da criatividade, quais são as partes técnicas de roteiro e etc. Tem os melhores lá e os melhores são os melhores na maioria das vezes, não tem muito para onde fugir. Mas, por exemplo, o filme, cara, um filme que me fez parar para olhar tecnicamente tudo isso, sei lá, a primeira vez que eu assisti eu tinha acho que 10, 11 anos, por exemplo, é Forrest Gump, que, cara, eu acho, olhando depois que eu aprendi mais a parte técnica, assim, é uma aula de atuação, é uma aula de roteiro, é uma aula de fotografia, é uma aula de contar histórias, que é o que, na verdade, a gente faz, a criatividade, especialmente para propaganda, para o marketing, para comunicação, é contar história. Não interessa se é um stories de 15 segundos entre os seus amigos que você segue, se é um documentário patrocinado, se é uma ativação no show quando você vai, que tem a gangorra da marca que te joga para cima de realidade virtual, é como você vai contar aquela história. Então, assim, filmes interessantes, livros interessantes. Então, para mim, assim, o meu clássico para mim, Forrest Gump, eu acho que é o meu filme favorito, se eu for olhar detalhe por detalhe, obra cinematográfica. Breaking Bad como série, para mim, imbatível também nesse universo, de pensar nessa junção de roteiro, atuação, fotografia, que assim, Breaking Bad tem uma fotografia absurda, assim, cara, você vê as tomadas, a construção das cenas, etc., ainda bem que é assim, porque é feito para isso. Se você é um leigo de técnicas de cinema, etc., passa despercebido, e é para isso que funciona. Quando você percebe muito a questão da técnica, tá errado, porque a técnica tá sendo usada pela técnica e não para contar a história. Mas se você depois parar e rever, você vê assim, a câmera que está dentro do ralo, quando o cara está fazendo um negócio, que está por baixo, que vai passar. Então, assim, assista os clássicos, assista o que tá todo mundo vendo, e uma coisa que eu demorei muito para fazer, cara, isso eu acho que é uma das grandes referências criativas que eu tenho. Eu não consigo parar de ver ou de consumir coisa ruim antes do fim. E eu perco muito tempo com isso, cara. Eu começo a ler um livro que eu começo a achar ruim, eu falo, não, eu vou ler até o final para
xingar com propriedade, sabe? Uhum. E é uma puta cagada, porque você perde muito tempo de coisas boas pra fazer, cara. Então, assim, eu assisti Dogville e Deus da Carneficina, são 2 filmes extremamente teatrais que eu acho 2 dos piores filmes que eu vi na minha vida, cara. Eu queria bater nos autores. E tem gente que ama maravilhosamente, especialmente Dogville, que é uma coisa super Eu gosto conceito, muito dos dois, gosto muito. Dogville eu tive que ver 3 vezes porque eu dormi 2. Mas eu tenho essa questão, assim. E assim, quando é filme, tudo bem, porque é 1h30, 2 horas no máximo que você vai perder da sua vida. Mas livro e série, principalmente, hoje em dia que o consumo de série cresceu tanto, acho que a minha dica é você dá um tempo para a série e dá um tempo para o livro. Porque às vezes o segundo capítulo começa a salvar, tanto no livro quanto na série. A série, de repente, às vezes até a primeira temporada é mais ou menos, a segunda começa a engrenar. Então, assim, não é, eu vi o piloto, vi o primeiro episódio, achei uma merda, vou embora, li o primeiro capítulo do livro, não quero mais. Mas não se prenda se você não está gostando, se você não achou legal, porque assim, a gente nunca vai consumir 0,000000001% do que a gente tem acesso, não é nem do que existe, do que a gente tem acesso. Então, a vida é muito curta para ler livro ruim, ver série ruim e ver filme ruim. Solta, desprende e vai atrás daquele que vai te provocar, seja raiva, seja alegria, de alguma forma vai Mas te aí provocar tem criativamente. que conseguir quebrar a lógica do joguinho, que é o que você falou anteriormente, que é essa Exato. sensação de, não, eu preciso chegar até o final para concluir esse negócio. Total. Fecha, cara, fecha. Faz aquele negócio assim, vai, fecha. Força para É uma fechar, questão fecha o olho. de desapego, né, cara? Ou será que que gera uma sensação dessa de não conseguir completar algo, né? Assim, de não. É aquela coisa de Você fechar o. falhou. Tá ligado? Álbum de figurinha, chega uma hora que fica chato, não é mais divertido. Vira uma obsessão meio doentia. Sim. Você fala, cara, olha, essa figurinha não é mais gostoso. Ai, que legal, achei a figurinha. Não, Chega um momento que você faz para você não falhar, para você não ser, não, sou incompetente, não consegui colar um. cara, esse caminho é muito bizarro, né? Que você começa um negócio de uma maneira lúdica, prazerosa, não lazer, aí vai virando assim, Obrigação, o desesperado. Walter White, né, cara? Ele começa ali no meio, não, tá tudo bem, vamos aí. Daqui a pouco ele vai ficando um puta maluco. Não, e sem dar muito spoiler para quem não viu, apesar de quem não viu Breaking Bad até hoje já merece Não, apanhar. pelo amor de Deus. Mas você percebe isso, né? Não é que o cara se perdeu, é que ele descobriu o gosto que ele tem por ser o vilão. Então, ele não queria. Não é que ele largou a profissão de professor de bom moço, ele optou por uma outra que ele realmente gostava. Então, opte pelas coisas que você gosta, mesmo que sejam ruins. Assim. Tem gente que gosta de coentro, não dá para discutir. Tem gente que gosta de Ibrahimovic, né? Vou falar o quê? Tem gente que persegue Ibrahimovic, tenta encontrar com o Ibrahimovic, nunca consegue. Justíssimo. Um dia eu chego lá. Ele merece. Onde ele tá? Desculpa, gente, vocês estão aqui, eu tô falando de piada interna. É que o Karan, ele tem uma história com o Ibrahimovic. Pô, entre no site updateordie.com e procurem Ibrahimovic, vocês vão ver a minha melhor história de desencontro com o Ibrahimovic. Envolve ursos polares, envolve suicídio. É um negócio pesadíssimo. Tá lá tudo bem escrito para não ficar contando aqui que tem mais 1 hora de história. Update or Die, é isso? Update or Die. É um dos sites que eu escrevo de vez em quando, do Wagner Brennen e do Gustavo Giglio. Boa, tá lá a história Cheio do de Ibrahimovic. Aliás, é uma boa referência, assim. É um site que fala sobre referências criativas, sobre grandes novidades, tendências. E é um dos lugares que eu escrevo. E pode ajudar quem está querendo dar um refresh, assim. Perdeu 10 minutinhos que você tem de pausa, você quer se provocar criativamente, entra lá no Update, dá uma olhadinha que tem várias referências legais. E às vezes textos meus também. Que ótimo, mano. Anotei o nome, vou dar uma olhada. Massa demais, massa demais. Eu fiquei bem afim de ver Breaking Bad de novo e seria a 6ª vez, mano. Se eu for ver de novo, eu vi 5 vezes já. E coisa. Você assistiu Better Call Saul? Eu assisti a primeira temporada. Então aproveita, cara. Vai para Better Call Saul, que também dá uma barrigada até a 2ª e 3ª temporada, depois fica sensacional, a última é incrível. E você mata o gostinho de ver Breaking Bad vendo coisa nova, né? Tendo novas referências e
não voltando, que eu acho que é muito legal a gente rever algumas coisas, que você vai pegando coisas que você deixou passar, mas acho que 6 vezes já é um pouquinho de exagero, acho que... Mas, cara... Fale com seu médico, eu falaria. Eu acho que tem uma dependência, cara, porque eu vou te falar, é uma coisa que começa a nascer a vontade de ver de novo. Assim, ela se espaça, né? Tipo, mas tá começando a nascer de novo, cara, essa semana. Engraçado você falar disso. Porque eu tô começando a cogitar, e aí eu fico, mano, será que isso vai ser o resto da minha vida? Eu vou ter que ver Breaking Bad em intervalos. Bota no capítulo da mosca, que aí passa a vontade. Concordo, o da mosca, pra mim, super artístico. Não, tá, não precisava desse episódio da mosca, velho, não precisava. Acho que precisava, esse é o ponto. Precisava, mas uma vez só tá bom assistir também. Né, sim, ele é mais... Por que precisava? Porque ali mostra a paranoia dele total, é isso? Também, dá uma quebra e é uma coisa super conceitual, assim. Você vê que House, por exemplo, cara, é super linear, e você tem alguns episódios que... Tem um episódio que vai pro olhar da Cuddy, que é a diretora do hospital, assim. Você quebra totalmente a visão. Parece que outra série, quem não tá acostumado, mas é uma quebra necessária para você ter outro ângulo de visão da história, pra você entender mais profundamente um personagem. E também, assim, em algumas séries é simplesmente preguiça do redator, que tinha que ter 13 episódios e o cara só pensou em 12 e ele enfia um desse no meio e foda-se. E fala, editor. Também é uma solução criativa. Também é uma solução. Agora é seu momento em edição. Vamos ver isso aí agora. Faz acontecer. Senhoras e senhores, eu conversei aqui com o Karan Novas e foi muito bom. É isso, mano. Muito obrigado pelo seu tempo. Por recados finais, quer mandar um abraço, enfim, fique à vontade. Cara, é isso. Me siga nas redes, se você é viciado e bitolado em Instagram. Eu posto pouco, mas de vez em quando eu dou umas dicas por lá, as coisas que eu descubro, divido por lá também, as minhas referências criativas. @Karan Novas, Karan é nome mesmo, não é sobrenome, com K e N de navio. E a gente se encontra por lá, manda uma mensagem se você gostou desse episódio, compartilhe. E converse comigo por lá que eu respondo, sou limpinho. Eu sou limpinho. Eu falei com Karan Novas, pessoal, e toda semana tem um episódio novo. Obrigado você que ouviu ou assistiu aqui no YouTube até o final. E é isso, valeu, foi muito bom. Obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço, Fábio. E vamos nos encontrar pelos palcos assim que possível. Eu ainda não desisti de passar vergonha fazendo stand-up. Mano, então, pois porra, você chegou a fazer uns showzinhos aí? Fiz alguns, cara, fiz assim, menos de 10, mas foi razoável. Era algumas legal, vocês riram. Cara. Era legal. Pô, o objetivo é isso, é a gente se divertir acima de tudo. Foi por isso que eu fiz também, pra pegar um pedaço da escrita criativa. Foi divertido, quero fazer de novo, vamos nessa.